Olá, amadinhos, amadinhas, uma boa noite a todos. Espero que todos estejam com muita paz e saúde. O resto a gente corre atrás, não é mesmo? Bom, eu vou começar a fazer o vídeo Brasil, Mundo, hoje, né? Não sei quantos vídeos eu vou fazer, quantas partes, se é uma, se é duas, se é três. Não vou prever isso. Depende muito das cartas, tá? Do que saírem, como saírem. Aí eu faço mais do que um, dois vídeos, tudo vai depender das cartas, tá? Previsão mundo, Brasil mundo, quando eu faço, é uma previsão onde, para quem não tem muita paciência, é difícil assistir, porque o vídeo, muitas vezes eu fico olhando para as cartas, estudando as cartas para poder falar o que eu estou vendo. Então, em alguns momentos, você vai ver olhando para a carta e não falando nada. Isso é normal, tá? Todo vídeo Brasil Mundo que eu fiz foi assim, tá certo? Então, já aviso antecipadamente que em momentos do vídeo, o vídeo vai estar assim, meio que eu sem falar nada, olhando para as cartas, ok? Eu vou usar aqui 3 baralhos, a princípio. Se eu quiser ou se eu precisar, eu pego mais baralhos, mas o que eu tô acostumada a usar eu já peguei, né? E antes eu gostaria de passar aqui algumas coisas, né? Antes de começar a fazer a previsão Brasil Mundo. No meio disso tudo eu vou pausando o vídeo para ir tirando as cartas. Depois que eu tirar as cartas, que as cartas estiverem na mesa, aí eu continuo o vídeo. Então vamos lá, gente. Os orixás que provavelmente vão reger este ano é Xangô e Inhaçã, né? Esse ano, o que eu tô lendo aqui é do que anotações minhas, tá? Porque se eu não mostrar o caderno aqui, que é minha letra, que foi eu que escrevi, é capaz dos outros falar que eu sei lá o que eu fiz, né? Então é assim, esse ano será um ano favorável a quem for dar apoio a causas sociais, né? Por exemplo, pessoas que ajudam casas sociais, por exemplo, uma casa onde tem crianças órfãos e a pessoa vai lá e ajuda com o que pode. Essas pessoas que ajudam não só crianças como idosos, comunidades, essas pessoas, elas vão se dar muito bem esse ano, né? Então, por isso que esse ano é favorável a esse tipo de pessoa que dá apoio a essas causas humanitárias, né? Causas sociais. Mas lembrando que pessoas que se doam, né? Não é... Porque tem pessoas que fazem isso por lavagem de dinheiro, entendam a diferença. Os favorecidos são aqueles que vão fazer por amor ao que estão fazendo, pela ajuda de fato. Então essas pessoas serão favorecidas, né? Se darão bem. Aqueles que olharem para o próximo, né? Aqueles que têm projetos para ajudar as comunidades, casas de apoio a crianças, idosos, né? Fazer caridade, ter empatia. Pessoas que têm empatia, que se colocam no lugar do outro, terão favorecimento esse ano, né? Ano de se conectar com a sua espiritualidade, para
a sua ou nossa própria evolução espiritual, né? Ano onde haverá a possibilidade de se avistar mais estrelas cadentes e também OVNIs, né? Para quem não sabe, OVNIs são as naves espaciais. Eu acredito em extraterrestre, para mim existe vida em outros planetas, né? Então, em alguns lugares, alguns pontos, algumas cidades serão muito mais vistos, né, esses OVNIs, né? É o ano também do perdão, né? Porque é o 9, que é a quase finalização, né, de ciclo, que é o 10. Então, grandes decisões serão tomadas, né? É um ano onde tanto decisões pessoais como governamentais, né? Governo, não só do Brasil, mas do mundo, né? Então, grandes decisões serão tomadas. O planeta que vai governar esse ano é Júpiter, né? O signo que será muito beneficiado será Sagitário e Peixes também, né? Mais um pouquinho mais Sagitário, mas os dois serão beneficiados, né? O Júpiter, ele traz prosperidade, né? Ele traz também questões de religiosidade e crença. O ano 9 que é regido por Júpiter, será um ano onde as pessoas terão oportunidade de resolver coisas do passado, pendentes, entende? Então, tipo assim, família, amizade, né? Então, é um ano que é regido por Júpiter, e Júpiter faz isso, ele traz a oportunidade das pessoas resolverem as pendências que tem umas com as outras, né? Mas também será um ano com muitos ventos, raios, né? Trovões, ventos, chuva, né? Porque em Assam é a dona dos ventos e das tempestades, né? E fora do Brasil também nós escutaremos muito falar de ciclones se formando, né? Isso ainda do fogo ainda tem muita coisa ainda para acontecer em relação a isso. Furacões também, né? Mudanças referentes a planetas, né? E a movimento dos planetas. Então, essa movimentação dos planetas está criando essa mudança no mundo todo, não é só no Brasil, também é fora do Brasil, tá bom, gente? Bom, agora eu vou dar uma pausa, que eu vou tirar algumas cartas para ir falando, tá? Bom, vamos lá, gente. Tudo que eu falar aqui tem a ver com coisas que podem acontecer dentro do Brasil e do mundo, fora do Brasil, do mundo ao todo, tá? Tem situações que isso que eu vou falar inclui também como que o ser humano vai estar, o que poderá acontecer com as pessoas, né? Não é só, por exemplo, uma situação em relação a, como eu costumo fazer, da mídia, de política, ou seja lá o que for, mas sim situações das pessoas, do ser humano também, tá, gente? Então, levem em conta isso, tá? Bom, vamos lá. Abrindo aqui as cartas, a primeira carta que aparece é a carta daquilo que não é verdadeiro, que não é real, né? Aquilo que tá fora da realidade, né?
E na sequência das cartas fala sobre futebol, né? Então, eu diria, falando de futebol, que pode ser que tenha um time de futebol que ele queira muito. Eu não entendo muito dessas coisas de futebol, porque eu sei que existem campeonatos, mas eu não sei nada desses nomes, tá, gente? Mas eu sei que dentro desses campeonatos, essas coisas que fazem, que eu não sei o nome, não tem uma só, existem troféus, né, para ver quem sobe, quem desce, essas coisas assim. Tem um time, não vou dizer qual é o time, porque também não dá para dizer, né? Tem um time que ele quer muito crescer, ele quer muito chegar no topo, né? Ganhar troféus. Mas assim, tá muito difícil, tá muito complicado para esse time, tá? Tá muito difícil mesmo chegar no topo, tá? Aonde ele quer chegar. Isso não quer dizer que ele não cresça, tá? Pode ser um time, por exemplo, que esteja rebaixado ou que foi rebaixado e que ele consiga subir um pouco. Mas isso não quer dizer que ele vai chegar lá no topo do topo, tá? Então, a primeira coisa que eu vejo é isso, tá? Na continuação aqui das cartas, eu ainda vou continuar dizendo, já não é o primeiro ano que isso, porque eu não costumo lembrar, mas quando eu vejo a carta e o assunto, aí me puxa a lembrança de que isso já foi falado em outros anos, leituras Brasil Mundo. Aqui tá falando de descobertas, né, científicas em relação à cura de uma doença, tá? Isso tá bem claro, que essas três cartas juntas, tá muito bem claro que esse é um ano que vão ter muitas descobertas, né? Vocês fiquem ligados aí durante o ano todo nos noticiários, na questão de descoberta em relação, pode ser ao câncer ou ao HIV, ou a outros tipos de doenças, ou outros tipos de vírus, seja lá o que for. Mas aqui há sim uma descoberta e ela está muito mais forte. Aqui, para este ano de 2025, ela tá muito. Ela vem como se falasse que foi descoberto mesmo para aquela situação, né? Não é mais o estudo, é a descoberta para se viver melhor, né? Para a pessoa conviver com aquele tipo de doença e sobreviver alguns anos, né? Então, essas três cartas estão bem nítidas em relação a isso, né? Vamos lá. Esse ano, gente, como eu falei no início do vídeo, é um ano que vai estar muito propenso para pessoas da família resolverem questões que estavam incomodando, sabe? Alguma coisa que criou mágoa, ressentimento. Então, é um ano muito favorável para ter empatia com o familiar e resolver pendências que vocês tiveram de anos atrás, né? As pessoas vão começar a pensar ou a repensar em alguma situação em muitas famílias, na família no geral, tá?
Outra coisa, não sei se são vários ministérios que tem, né, aqui no Brasil, mas eu não sei o nome de todos eles, mas o que eu diria aqui nessas cartas da primeira fileira seria um ministério que talvez renuncie, e é um ministério que cuida de coisas da família, né? Então, alguém aí não vai querer ficar no cargo, vai renunciar, vai querer sair, né? Não vai querer ficar. É um ministério onde se trata de coisas relacionadas à família. É o que eu vejo aqui. Olha, é um ano, gente, que vai estar muita criança nascendo esse ano, em todos os lugares, tá? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Uma nova geração, né? É a nova geração que vem por aí. Então, muitas mulheres engravidando, muita gravidez, muita início de gravidez agora, daqui para o final do ano, tá? Gravidez e nascimento. Muitos nascimentos. É uma nova era, é uma nova... Essas crianças no futuro, elas podem fazer com que o mundo mude em alguma coisa. Isso vai depender muito da criação também dos pais, né? Lembrando. Bom, gente, na segunda linha, eu vou dizer o que eu tô sentindo aqui nessas cartas. Tem um homem, ele é um homem jovem, é como se ele criasse, eu vou chamar de seita, porque pode ser lá o que for, né? Eu não vou denominar o que ele é. Se ele pode ser, depende de cada religião, pai de santo, pastor, seja lá o que for. Mas é alguém que lidera, ou que vai liderar uma casa, relacionada com... ele vai liderar, né? Então, é como se... um templo, uma igreja, eu não sei que nome... Vocês deem o nome que vocês quiserem. É ou templo, ou uma igreja, ou algum lugar, né? Que ele vai criar e vai liderar. Só que assim, tá meio muito estranho isso aqui, porque por trás disso tem alguma coisa que ele quer. Esse rapaz, realmente, ele pode ter alguns dons mediúnicos, só que ele usa disso para um lado forte da magia, sabe? Ou talvez uma nova religião que ele venha colocar, que ele venha, sabe, liderar um templo com uma nova religião, né? Esse é um homem novo, só que assim, o intuito dele também é ganhar muito dinheiro, né? Só que é assim, na espiritualidade, a mediunidade, ela é perdida. Vou dar um exemplo. O caso daquele senhor lá, que eu não vou nem falar o nome, que depois foi descoberto que ele aproveitava, apesar de ser um homem de idade, ele aproveitava, né? Vocês lembram desse caso. Aqui o rapaz é novo, é jovem, e ele vai liderar uma nova religião, presta atenção nisso, é uma nova, eu vou falar seita, tá? Ou religião, uma casa, um templo.
e vai ser bem diferente. Vai ser focado mais para magias e coisas. Eu não sei, eu acho que vocês entenderam. Pode ser até o outro lado, sabe? Vai existir esse ano, se não houver notícia, mas impossível não ter notícia, porque tem alguma coisa encoberta. Ele pode aparecer em alguma mídia, em alguma televisão, seja no estado que ele esteja ou no local que ele esteja. Ele realmente ele vai ser falado porque ele tem dons mediúnicos, só que tem algo encoberto aqui atrás desses dons. Então, futuramente, esse rapaz ele pode perder esses dons por conta de como ele vai usar isso, como ele trabalha, né? Se ele pensar em ganhar só dinheiro, fazer fortuna, né? E também se ele pretende usar as pessoas por ele ser um líder, né? E as pessoas seguirem ele, se ele fizer isso de uma forma errada, toda ação tem uma reação. E ele pode ou perder os dons, ou ele vir futuramente a cair, né? Mas que esse rapaz vai ser falado por isso, por ele ser jovem, por ele abrir uma nova religião, crença, né? Já estou falando, pode ser que seja o outro lado, né? Pode ser uma igreja do outro lado, né? Uma igreja diferente daquelas que a gente conhece. Não sei se vocês estão me entendendo, né? E assim, esse rapaz ele vai ter o apoio de um homem. Por trás dele existe um homem mais velho que ele, tá? Ele vai liderar e ele mostra aqui que é um homem muito bem fisicamente, ele chama atenção, tá? Mas por trás dele existe outro homem, né? Mais velho, tá? E que talvez ajude ele a tomar decisões, alguma coisa assim, ou modificar. Ele não está sozinho, ele vai ser o líder, mas por trás dele, o braço direito pode ser um outro homem. Então, na verdade, são dois homens, tá, gente? Bom, novamente falando aqui na terceira fileira, a primeira carta sobre aquilo em relação às pessoas resolverem pendências, né, na família, parentes, filhos, primos, tios, tias. É um ano de resolver essas pendências, né? Daquelas coisas do passado vindo muito nesse ano, mas com novos pensamentos, tá? Em relação ao futebol, eu já tô olhando aqui também na horizontal, na horizontal, tá, gente? Vertical e horizontal. Eu vejo, eu vou passar os recados de tudo quanto é jeito aqui, tá bom? No futebol, vai acontecer aí de um time anunciar, ou existe uma traição por trás disso, né? Por quê? Talvez eles anunciem uma coisa e façam outra em relação a um rapaz novo no futebol, tá? No futebol. Então, ou
Ou o clube vai se sentir traído, porque ele também pode aceitar a proposta de outro, mas é no futebol, isso aqui é no futebol. Então, há uma traição em relação a uma contratação, tá? Ou a pessoa, o rapaz ou o clube vai se sentir traído por essa contratação, tá? É um ano, como eu falei, de muitas decisões a serem tomadas, né? Tanto na política como na vida pessoal, na vida pessoal de todo mundo. O planeta que vai reger faz isso, né? Tomar atitudes, tomar decisões. É um ano que vai ter muita movimentação, tá? Outra coisa que aparece aqui também, aqui eu vejo também, no geral, para as pessoas, o que pode acontecer com as pessoas. Eu vejo separação de muita gente, tá? Seja da TV, da mídia, pessoas normais, muitas pessoas se separando, só que não vai haver aquela coisa de separou, eu vou virar a cara pra você, a gente não vai se falar, a gente vai ser inimigo, vai ser diferente. Todas as pessoas que se separarem esse ano vão criar um vínculo de amizade, sabe, de ajuda quando a pessoa precisar. Eu não vou estar com você, mas o carinho que eu tenho por você, pelo que a gente passou, né? Então, esse ano as separações vão ser assim. Tem muito forte isso, sabe? Das pessoas não serem inimigos, mas serem amigos, apoiarem um ao outro depois que se separarem, tá? Bom, no meio da política também fala de muitas políticas, decisões, né? Pode ser que isso esteja ligado ao que eu falei lá no começo, de algum ministério que lide com a saúde, né? Alguém que sai. Então aqui está falando novamente sobre isso. É uma decisão muito importante que um político vai tomar para ou encerrar a carreira dele ou sair, né? É alguém que é muito, que já foi muito, as pessoas ouviram muito falar dele. Então, ou ele encerra a vida política dele, ou ele vai tomar a decisão de sair de um cargo que ele tá? É uma pessoa que já tem uma certa idade, tá? E parece que esse homem, ele pensou bastante antes de tomar essa decisão, porque parece que agora ele quer viver uma vida pessoal, ele não quer mais, não quer mais mídia, não quer nada com o nome dele, ele quer viver uma vida normal, digamos, né? Família, viajar. Então ele vai tomar uma decisão, né? Não é de agora que esse homem está pensando nisso, pode ser uma renúncia também, né? Tá? Vamos ver o que mais tem aqui.
Ai, ai, ai. Tem um local aqui. Alguma coisa que vai sair na mídia, o que que vem aqui? O que que me soou aqui? Sabe aquelas casas que fazem inseminação artificial? Pois então, alguma coisa relacionado a uma casa, um local que faz inseminação artificial, vai ser falado sobre algo, sobre esse local, ou uma descoberta, ou algo que eles descobriram em relação à procriação e inseminação artificial, alguma coisa desse local. Não dá para saber exatamente o que é que eles vão falar, mas é algo que eles vão expor e vão falar. Pode ser um tipo de descoberta, né, em relação à inseminação artificial, que eles falem, tá? É um ano onde as pessoas, é como eu também falei da espiritualidade, né? Então é um ano onde as pessoas, algumas pessoas, eu falo no geral, tá? Elas podem obter a cura através da fé, tá? Através da fé. Por exemplo, você tem fé, você acredita? Eu falo isso porque aqui está aparecendo algumas pessoas em determinados lugares que têm esse dom da mão de curar. E em alguns lugares isso vai acontecer. Isso eu não estou dizendo que possa sair direto na mídia, ou, por exemplo, falar isso. Olha, em tal lugar está se acontecendo, alguém está lá curando as pessoas. Mas isso mostra aqui que neste ano de 2025 vai existir essa possibilidade da cura, né? Através da mediunidade ou imposição das mãos ou alguma coisa que a pessoa faça através da mediunidade em relação a curar as pessoas, né? Então, isso tem a ver muito com o espiritual. No ano de 2025, pessoas em determinadas cidades farão isso. Farão isso. Eu vou dizer para vocês entenderem, vai. Uma benzedeira, o que ela faz? Ela não benze e às vezes a pessoa cura daquilo. É mais ou menos isso. Só para esclarecer um pouquinho o que pode acontecer em determinadas cidades e terem uma pessoa que faça muito isso e que pode ser comentado na cidade, um passa para o outro, porque isso vai acontecer, tá? Olha lá. Confirmado sim que alguém vai tomar uma grande decisão de sair da política, entendeu? Decisão tomada é como uma renúncia mesmo. Alguém entrega a chave, entrega o poder e fala, não quero, não é mais para mim isso, não vou fazer, então eu encerro a minha vida política no ano de 2025. Alguém vai fazer isso, tá? Vamos lá. Calma aí, antes de eu começar com... Deixa eu pegar algumas... Olha, no triângulo, novamente confirmando, o ano de 2025 vai ser muito forte
espiritualmente falando, né? A evolução espiritual vai ser muito grande em 2025, né? O que pode acontecer? Se separar o joio do trigo em 2025, tá? E tem muitas pessoas, tá muito forte isso, é como uma nova crença, sabe? Ou uma nova religião, alguma coisa que surge e que tem mais adeptos, sabe? É assim que eu vejo. Só que essa religião é uma religião diferente, sabe? Ela não é como uma igreja católica, um centro de mesa branca, é uma nova religião que fala, que mexe com coisas de magias, né? Que invoca, sabe? É muito forte isso em 2025, tá? Vamos ver os triângulos aqui. Se tem mais alguma coisa. 1, 2. Novamente, um dos triângulos fala sobre aquilo que eu falei. O ano de 2025 ele vai ter muito a coisa da espiritualidade e de pessoas que têm dons mesmo para curar. Só que algumas dessas pessoas, elas vendo que elas estão atraindo pessoas, ou que um está passando para o outro, vão começar a querer dinheiro, sabe? E a cura pela saúde não se é cobrado, né? A gente não estipula, ó, você vai ter que pagar tanto porque eu vou te benzer. Isso não pode acontecer. Questão de saúde, tudo tem que ser na espiritualidade de graça. Por quê? Porque quem está ali, o mentor que está ali, a pessoa que está na Terra, ela evolui. Se houver cobrança, não há, entendeu? Evolução. Pelo contrário, né? Então, algumas dessas pessoas, o dinheiro vai falar mais alto. E aí, não vai dar bom, tá? Vamos ver aqui. É um ano 2025 para se fazer novas amizades, isso para todas as pessoas, né? Aqui eu não tô só falando de pessoas importantes, eu tô falando para todo mundo. É um ano onde as pessoas vão estar, quem for viajar, novas amizades. Só que essas novas amizades serão amizades que você fizer, vai ser mais, sabe, sincera, mais leal, entende? Parece que vai haver uma mudança nisso, nesse ponto em relação às amizades, né? Principalmente para quem viaja, tá? Outra coisa que eu vou falar aqui, que também isso diz respeito a todas as pessoas, quem é famoso, quem não é, tá? Tem pessoas que vão, esse ano, 2025, vão usar muito em relação ao amor, para ficar com alguém, essa coisa da magia, sabe?
Por exemplo, uma pessoa não quer ficar com você, você vai lá e vai atrás de alguma coisa para fazer alguma coisa para querer que aquela pessoa fique com você. O ano de 2025 vai ter muito isso, né? Mas aqui o ficar é pela vingança, não é por amor. É para se vingar de traição. Sabe quando você termina um relacionamento por traição? E aí a pessoa fica com raiva, busca através de quem faça, né? Para ficar com a pessoa. Só que isso não é bom, já vou avisando. Vai ter muito disso, a carta que está falando nesse triângulo. Mas isso não é bom. Se você usar, seja uma pessoa famosa ou não, de fazer algum tipo de trabalho para poder ter alguém de volta por vingança, vai virar tudo aí depois. Já tô avisando, tá? Aqui, olha, o ano passado, se eu não me engano, eu falei, e esse ano ainda, tem um homem novo que ele vai se destacar, tá? Aqui não fala em que setor que ele vai se destacar. Se é TV, se é no futebol, mas aqui ele é uma pessoa que ele vai, ou na política, ele vai se destacar porque ele vai fazer alguma coisa. Ele vai ter destaque porque ele vai... Por exemplo, se for alguém novo no futebol, ele vai aparecer muito porque vai fazer muitos gols. Pode ser um cara contratado novo e vai fazer muitos gols. Se for na política, pode ser alguém que faça, né? Demonstre que aquilo que ele está fazendo, tá? Então é um rapaz novo que vai se destacar no ano de 2025. Vamos lá para as próximas cartas. Deixa eu dar uma pausa, porque até eu tirar tudo... Vamos lá, gente. Novamente falando da parte da saúde aqui, a gente vai ter novidades, tá? Eu vejo assinatura de papéis e documentos em relação a algo da saúde. Ou algo que vai ser comprado, que vem de fora, ou que vai se fazer pela saúde, né? No geral, eu não vou falar de essa doença, aquela doença, mas é alguma coisa que vai haver contrato, sabe? De ser feito alguma coisa em relação à saúde, de alguma enfermidade e que precise, seja vacina, seja lá o que for. Mas há sim contratos e documentos, tá? Seja esse estudo feito fora do Brasil, mas há alguma coisa que há uma... E isso vai trazer uma melhoria. Pode ser um remédio, né? Que venha falar na mídia que vai se começar distribuído, ou que alguma coisa nesse gênero na saúde que vai haver uma melhoria, tá? Ano de 2025, gente, a gente tem que pedir muito a Deus, porque vai acontecer tanto no Brasil como no mundo coisas relacionadas com a natureza, tá? Tudo isso que já está acontecendo, água, fogo, vai ter muito disso em 2025. Causadas pelo homem, né?
por conta de uma dessas catástrofes da natureza, também eu vejo um contrato, alguém ou alguma coisa entre, seja ajuda, seja lá o que for, mas que haja um contrato por conta dessas catástrofes da natureza, né? Pode ser ajuda para quem perdeu tudo, não sei o que pode ser, mas vai haver um contrato que eles vão fazer alguma coisa para quem sofre, né? Para quem vive nesses lugares que acontecem essas tragédias aí, que a água, o fogo acaba terminando com tudo, né? Então há uma espécie aqui de vai ser feito além a assinatura, é como se fizesse um documento para deixar claro, como é que fala, uma lei, alguma coisa assim, pode ser que tenha mudança em relação a isso, né? Essas catástrofes, então eles criem alguma coisa para uma recuperação, né? Da natureza ou de quem perdeu, seja lá o que for, tá? Mas lembrando, tudo isso muitas vezes está sendo causado pelo homem, pelo próprio homem, tá? Então, muitas vezes o fogo, principalmente, é causado pelo próprio homem, pelo próprio ser humano, né? É como fala, a gente pode esconder tudo de outras pessoas, mas de Deus jamais. Existe a cobrança, né? Seja lá quem for que causou alguma coisa, vai ter o retorno para essa pessoa, com certeza. Essa carta ali em cima, ela fala muito da egrégora espiritual, né? Porque a espiritualidade tem os anjos, tem, né? A espiritualidade, os mentores que se reúnem para cuidar. Eu acredito, eu acho que muitas de vocês também acreditam, né? Do nosso Brasil, do nosso mundo, no kardecismo eles falam isso, que cada cidade tem a sua mentoria, né? Então, esses protetores, eles estão tá muito forte, né? É como se fosse uma reunião com a espiritualidade para se decidir algumas coisas e relação a mudanças, as mudanças que vão acontecer no Brasil e no mundo. Isso, gente, não é de agora, tá? Em algumas Bom, vamos lá. Primeiramente, o que eu vejo aqui é como se uma cidade se libertasse. É como se ela... Autonomia, é assim que fala? Tivesse autonomia sozinha. Ela deixa de depender de outras para ter a autonomia dela. Eu não sei que cidade é essa, mas eu vejo que vai haver sim, e isso vai ser falado em noticiário, e até os próprios políticos ou algumas pessoas vão se surpreender com isso, tá? Parece que é uma cidade
aonde ela é muito assim, ela é muito visada como é que fala, como que fala, não? É quando a cidade acaba crescendo pela história dela, pela cultura, é, como é que eu vou explicar isso, meu Deus? É, deixa eu ver se eu dou um exemplo de uma cidade brasileira que vive de turista, entende? É uma cidade que ela é muito, ela vai se tornar independente porque ela ou recebe ou começa a receber mais turista, uma coisa assim. E ela tem autonomia, ela vai se tornar, ela não vai depender ou ela não vai estar mais ligada a outros países, cidades. É alguma coisa assim que vai acontecer. E isso vai surpreender é, algumas pessoas, tá? E para a cidade vai ter os prós e os contras, mas vai ser mais prós do que contras, tá? Os contras é em relação às outras cidades que tinham vínculo e que agora podem não ter. Eu não sei se eu estou sabendo explicar isso para vocês. Eu não tenho estudo, tá, gente? Então, tem coisas que eu não sei minuciosamente explicar e falar. Tem palavras que eu não consigo. Mas eu espero que vocês entendam o que eu tenha falado ali, tá? Ah, olha, meu Deus do céu. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Isso é para todos, todos, quem é famoso, quem não é famoso, pessoas, isso é para pessoas, né? Eu vejo as pessoas se envolvendo, assim, com as pessoas por se envolver, sabe? É, conhecendo e já, sabe, fazendo, indo pra cama, essas coisas, sabe? Só pelo contato, pelo prazer, e se envolvendo com pessoas que às vezes não são legais, né? E principalmente as mulheres têm que tomar muito cuidado com isso, porque eu tô vendo muito relacionamento que vai acontecer no ano de 2025, pessoas se relacionando com outra que tem dependência ou vício ou dependência química, seja lá o que for. E aí, principalmente a mulher, por quê? Porque a mulher se apaixona mais fácil. E aí o que, que ela vai? Quando ela descobre que aquela pessoa, depois que ela começar a ficar com a pessoa e ver que ela é uma pessoa, uma dependente química, ou que é possessivo ou possessiva, ou seja lá, sabe, relacionamento abusivo, maltrata, sabe, essas coisas, vai ficar arrasado. Por quê? Porque já vai estar lá apaixonada, já vai estar sofrendo e não é um relacionamento. Então, antes de vocês se envolverem, já estou falando, vejam se a pessoa não tem nenhum tipo de vício, para depois vocês não ficarem aí sofrendo, porque olha o que é que acontece, o coração quebrado. Então, vocês vão ficar totalmente arrasados, tá? Ano de 2025, o que vai acontecer? A gente vai ter muita. Peraí, deixa eu pegar um negócio que tá aqui no chão. A gente vai ter ouvir falar de muita coisa relacionada pessoas sendo presas
por feminicídio, né, que é assim que fala, por ciúmes, separação que não aceita, né? Ao mesmo tempo que eu falei que vai ter aquilo de separação e se tornando amigos, vai ter, sabe aquela balança? Então, uma parte se tornam amigos, que eu falei anteriormente, e outra parte não aceita que a pessoa se relacione com outra, né, numa separação, e vai existir possibilidade de pessoas sendo presas por conta disso, tá? Mas isso, gente, por quê? O que eu falei para vocês no início? Esse ano vai ser um ano, espiritualmente falando, para evolução. Quem não evoluiu seus pensamentos esse ano, é ruim, hein? Pode dar muito mal isso. Então, a evolução do pensamento, da aceitação de algumas coisas é muito importante, tá? Bom, fora do Brasil, tem muitas novidades e notícias que vêm de fora do Brasil, tá? E são coisas boas, porque a última carta ela ficou na coluna do meio. Então, a última carta é uma carta que ela traz alegrias, comemoração, e a carta, a primeira daqui, ela fala de caminhos abertos, e no meio tá outras países, né? O que vem de fora, né? Conquistas, muitas coisas novas, né? Muitas novidades de fora do Brasil, notícias que a gente vai saber, né? E são coisas boas. Por exemplo, se for algo relacionado a fora do Brasil, para o Brasil, isso tem possibilidade de ser coisas boas para o Brasil também, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que muitos de vocês podem até falar, nossa, isso é impossível, mas eu vou falar porque eu tô vendo pessoas que precisam de cirurgias, tá? E que aqui no Brasil isso pode ser alguma, como que fala, algum acordo em relação à saúde também. Por exemplo, pessoas que precisam realmente de uma cirurgia ou de implante, alguma coisa aqui no Brasil, e que não consiga aqui, pode-se haver um acordo para se fazer fora do Brasil. Alguma coisa parecida com isso. Eu falei, mas é um acordo que alguém daqui possa fazer lá, né? Porque isso aqui envolve cirurgias, tá? É alguma coisa, por isso que eu falei implante, porque implante é uma coisa bem profunda. Então, pode ser com outra cirurgia ou outro tipo de caso, mas que a pessoa pode fazer fora do Brasil, tá? Tem essa possibilidade desse acordo, tá? Bom,
Outro recado importante, tá, gente? Eu vou ter que falar isso bem claramente aqui, tá? Isso fala em relação a um tipo de doença que é transmitível através do sexo, tá? Que estou falando do HIV. Isso é um alerta para as pessoas, porque é lógico que tem muitos casos no Brasil e no mundo, só que eu vejo aumento desses casos porque as pessoas não estão se prevenindo, né? Às vezes, por exemplo, pelo fato das pessoas estarem muito assim, saindo pela atração física, química, e não tá se cuidando, então o aumento de DSTs 2025 vai ser muito grande, tá? Por falta de prevenção, tá? Tem alguma coisa aqui muito... Isso, não sei se está ligado à saúde, né? Ou à lei, né? Mas vai se mudar ou uma lei ou alguma coisa em relação à saúde, que existirá documentos e assinaturas em relação a pessoas dependentes, que tenham vícios, que sejam dependentes químicos, tá? Não sei se... como é que chama? Fazer uma lei, para que se chegue numa lei, para que faça, existe um caminho a decorrer, e no ano de 2025 vai se concretizar alguma coisa, que se cria de fato uma lei, ou algum documento, se não for lei, algum documento em relação à dependência química, ou tá em relação à saúde, isso, tratamento, ou alguma em relação à lei, por exemplo, de dependentes químicos fazerem alguma coisa diante da lei e ter alguma mudança. Vai existir, e esse ano vai ser falado sobre isso, tá? Ou é na saúde ou é na lei, em relação à dependência química, tá? Ministério da Justiça. Eu vou falar Ministério da Justiça. Tem muitas coisas, eu não sei se existe o Ministério da Justiça ou tem coisas da Justiça. Vai ser um ano muito difícil, tá? Muito difícil. Muita gente no ano de 2025, famoso ou não famoso, pode responder processo na justiça por conta de, vou dizer, bebeu, não dirija. Então, muita gente vai para a justiça, vai responder na justiça, famoso ou não, por conta de acidentes, tá? Que ocorrem com pessoas que bebem e vão dirigir, perde o controle, atropela os outros. Então, esse ano vai ser muito... quem fizer isso vai ter muita confusão para si. Então, se beber, não dirija. Vá de Uber ou pega um amigo que não tenha problema, que não beba, tá? 2025, teremos notícias faladas
faladas em relação a falecimento, né? De pessoas, pode ser ator, atriz, comunicador, né? Mais alguém que sofre acidente, falece em acidente, né? Com alguém que faz programa ou que é ator ou atriz e falecimento, né? De pessoas em relação a isso. Tanto pode ser na estrada como N coisas, né? Acidentes, em 2025 teremos muito acidente em relação a jet ski também, tá? Que seria por mar, né? Tá? E muitas coisas virão, né? De acidente com pessoas, não só de uma, mas assim, grupo de pessoas, como desencarne coletivo, tá? Teremos no ano de 2025, e isso será muito noticiado em mídia. Por exemplo, pessoas saem de um lugar, viagem de 2, 3 dias para tal lugar, de ônibus. Então, isso pode acontecer muito em 2025, tá? Eu vejo muito a mídia falando sobre aconteceu em tal lugar, em tal cidade, na estrada tal. É isso que eu falo que vai falar muito assim na mídia. Vamos nas pirâmides aqui nesse baralho. Muitos casamentos 2025, muitos relacionamentos sendo terminados realmente, né? Muitos casamentos que se terminam em 2025. Novamente, pessoas que estão dentro de um relacionamento e que se sentem aprisionadas porque tem medo da pessoa. Isso vai acontecer muito em 2025, tá? Outra coisa, eu falei anteriormente, vou afirmar aqui agora. Pessoas serão presas por motivo de causarem acidentes, acidentes não, sim, na natureza, né? Por exemplo, a pessoa deu a louca nela, eu vou tacar um foguinho aqui para ver o que acontece. Vão ser presas algumas pessoas que iniciaram qualquer tipo de incêndio, sabe? Que iniciaram alguma coisa na natureza serão presas, tá? Vamos ver. Novamente aqui no triângulo do meio, confirmando que existe a possibilidade de pessoas mudarem a cabeça e resolverem problemas relacionados à família, amigos, pendências antigas. Isso aqui no ano de 2025 vai ser acertado, tanto no triângulo de cima como no de baixo. O de baixo ele também fala um pouco mais a justiça sendo feita. Sim, a justiça do homem, né? Então, finalmente, a justiça do homem, ela é feita, né?
Essa carta, ela representa Xangô, né? Que é o Senhor da Justiça, né? O ano de 2025, falando sobre prisão, de tudo, seja lá qual o setor, isso vai existir. Porque apesar de Xangô não ter o... Peraí, deixa eu voltar aqui por causa que eu esqueci do orixá. É isso mesmo. É isso mesmo, agora é que eu vi, Xangô em ação. Então, gente, Xangô se faz presente mesmo, sabe? E aí o que que acontece? A justiça é feita, então muitas prisões poderão vir, né? E até mesmo de gente famosa, tá? De gente que tem status. Então, o ano de 2025, pessoas que devem realmente para a justiça, né? Xangô cobra. Xangô cobra. É o único orixá que eu tenho medo mesmo, pior do que Exu, porque ele cobra justiça. E quando ele faz, não interessa, a pessoa paga mesmo. E aqui vai se ter muitas prisões em 2025. Famoso ou não famoso, tá? Pessoas da mídia, que foram injustiçadas, virá cobrança em 2025, né? Por exemplo, alguém que foi tirado de um lugar para ser posto em outro, saiu de uma emissora para ir na outra, e isso prejudicou a vida da pessoa, isso vem à tona, né? E vai haver justiça, vocês entendem? Para essas pessoas, tá? Na mídia vai aparecer muitas coisas relacionadas. Gente, eu tenho que falar. Não adianta falar, nossa, tá saindo coisa boa, mas também tá saindo coisa que não é bom. E eu tenho que falar. Muito vai se falar na mídia em coisas, acidentes acontecendo, mas fora do Brasil, tá? Não é no Brasil, é fora do Brasil. Pode ser guerra, coisas ligadas à guerra, acidentes fatais fora do Brasil. Isso vai ter muito no ano de 2025, tá? Finalizando aqui, né, as últimas coisas. Em 2025, tem muitas surpresas em relação a notícias, comunicação, de que realmente coisas vão acontecer, vão se concretizar, entende? Seja na política, seja coisas acontecendo de fato em 2025, né? Planejamento, do planejamento para o real, né? Para o conquistado, aonde tem, eu vejo muita assinatura de papel, documento, acordos em 2025, tá? E algumas dessas notícias inesperadamente e vem de surpresas aí também, tá, gente? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Que eu já vi. Novamente falando daquela cidade que ela vai se
ter autonomia sozinha, né? Ela vai conquistar, ela vai alcançar e conquistar essa autonomia. Ela vai se libertar de outras cidades que ela estava, eu não sei explicar direito, mas eu espero que vocês entendam. E eu acho que isso tem a ver com fora do Brasil e não aqui, pelo que eu tô vendo, tá, gente? Bom, esse foi um dos baralhos, tá? Eu tenho um baralho que eu vou usar aqui, mas esse baralho ele é muito... eu peguei ele, é um oráculo novo, mas ele fala muito sobre acontecimentos de coisas não muito boas, mas ele fala esse baralho. Então, eu talvez use algumas cartas daquele baralho, tá? Bom, essa foi a primeira leva da previsão Brasil-Mundo, tá, gente? Eu vou fazer outra, mas talvez não hoje.